Aí, fã de esportes, começando linha de passe, sábado campeão aqui pra você, porque tem título do Flamengo, tem título do Atlético Mineiro, né? Comemorações aí de duas equipes que estão brigando pela melhor campanha na Libertadores da América, competição que você acompanha aqui nos canais esportivos do Grupo Disney. Então temos o João Guilherme, temos o Pedro Ivo Almeida, o Paulo Calçade e também o Vitor Birner. E eu quero começar com os companheiros que estão no Rio de Janeiro. Sim. O João Guilherme e o Pedro Ivo. Por quê? Ah, carioquinha, não vai. A gente mesmo tem essa definição e eu vou por aí também, né? Eu sou um desses. Não vale nada, paulistinha, etc, estadual não vale nada. Mas eu quero saber o seguinte, ô João Guilherme, muitos fogos aí, muita comemoração no Rio com esse título do Flamengo, tudo bem? Olha, muito boa noite, companheiros, um abração para você, William, Pedro, Calçade, Birner e fãs de esporte. Sim, eu estou aqui na zona norte do Rio de Janeiro e olha, numa região próxima ao Maracanã e muitos foguetórios. Porque, William, uma coisa, ela não termina com o tempo e nem com as fases das equipes. Esse elemento se chama rivalidade. E Flamengo e Fluminense têm uma das maiores rivalidades do futebol. E com a diferença nos últimos tempos do Flamengo para os outros três grandes times do Rio de Janeiro, essa rivalidade fora de campo tem ficado muito acentuada. Então o clima aqui durante a final foi realmente de muita provocação, né? O Fluminense, até pelo que tem feito aí nos últimos jogos contra o Flamengo, acreditava, né, que tinha possibilidades, e tinha mesmo, de ser o campeão carioca. Então o Flamengo chegou, ganhou o título e a torcida está sim comemorando, pelo menos aqui onde eu moro, na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, perto do Maracanã. Vamos para outro ponto do Rio de Janeiro. Estou me sentindo em rádio agora, cobrindo decisão de campeonato. Vamos agora para outro ponto da cidade. Vamos com Pedro Ivo Almeida, comentarista, com essa pinta de repórter hoje para trazer a informação. Como está a comemoração aí do seu lado, Pedro Ivo? Muito barulho, muitos fogos, o pessoal valorizando essa rivalidade. Tudo bem, Pedro? William, tudo bem com você, Calçade, João, Vitor, fã de esporte em casa, e que delícia esse giro dos repórteres aí, dos comentaristas pela cidade. Sim, se o João está na Zona Norte, eu falo aqui então da Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente até debatia fora do ar se tinha muita comemoração em campo, se não tinha. Olha, entre os torcedores eu posso dizer que tem bastante. Tem gritaria, tem provocação, tem o torcedor do Flamengo gritando de um lado, o torcedor do Fluminense rebatendo do outro quando o time diminui ali. Quando sai o terceiro gol, mais gritaria ainda, parece aquele grito entalado do alívio, porque o Fluminense ameaçava pressionar ali, até que o Pedro consegue aquela jogada, o gol do João Gomes, aí sai o grito do alívio do torcedor do Flamengo. Ao final do jogo, mais grito, mais provocação. Não cheguei a escutar fogos por aqui não, William, para ser bem sincero. Mais buzina, batucada e torcedor gritando da janela. Então já diz muito sobre o peso que tinha. O João falou da situação de rivalidade. E a rivalidade pode ser conferida na semana passada, durante a semana, briga nos bastidores. Até hoje, aquela pataquada, né, patético, podemos dizer, dos gandulas, escondendo bola, sendo expulso, mostrando que o time, que o clube mandante, no caso hoje o Flamengo, não estava disposto a perder. Então tinha muito valor, e até complementando uma declaração do Gabigol na saída do campo, dando uma espetada no Fluminense, dizendo que está tudo normal no Rio de Janeiro, na visão dele, Flamengo campeão, tudo normal. E é verdade, normal, provocação, título e festa. Teve sim um gostinho especial aqui no Rio esse final de semana, William. Rapaz, tá vendo só? O pessoal comemora. Agora, o Calçade, é para comemorar sim, cumprimos nossa obrigação, ou tem algo mais aí nesse título? Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Olha, eu gosto de lembrar das coisas que a gente fala, né? Principalmente no meu caso aqui. Né, para tentar manter a coerência às vezes. Às vezes você fala, opa, volta a coerência. A gente dizia, eu acho que quase todo mundo aqui, que o Flamengo era o grande favorito para disputar o título no Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco hoje você não pode pôr nessa disputa. Não pode pôr. Então tinha Flamengo e o Fluminense num campeonato que você olha e diz, o Flu vai tentar barrar o Flamengo, mas o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo time que coloca em campo e por aqueles que deixa no banco, tem a obrigação de ganhar o campeonato. Obrigação porque, é claro que o futebol não é um campeonato de folhas salariais, de investimentos, mas quando você aplica bem o dinheiro,
que a gente só tem exemplo. No Brasil, a gente tem um festival de desperdício gigantesco. Mas quando se aplica bem, em função dos outros, você tem que dar melhor. Né? E o Flamengo tem sempre que estar melhor. Mas tem bastante coisa para a gente falar. Eu acho que hoje é dia para o torcedor comemorar, o torcedor comemorar a vitória sobre o rival. Essa é a graça. Se fosse com todo o respeito, mas se fosse o final com volta redonda, seria diferente, porque o que vale nesse momento é essa emoção que opõe vizinhos. Tem lá os vizinhos do João Guilherme, do Ivo, um grita na janela, vai mesmo, o outro manda para aquele lugar. Então, é isso que move, isso move a rivalidade, né? A rivalidade é isso, né? E ela continuará existindo em Brasileiro, hoje ela está na Libertadores presente, porque os dois estão na Libertadores, só não se enfrentaram. Então, eu acho que o Flamengo tem alguns sinais aí para o resto do ano, como uma equipe com média de idade alta. Esse é um ponto. Intensidade que baixa. Você veja que quando o Rogério começou a fazer alteração no final, fisicamente o Flamengo cresceu. Porque ele baixou a média e os caras foram para cima, para dentro. Isso é um tema para hoje ou para outro dia? Eu acho que vai ser tema hoje. Temos tempo, viu, Paulo Calçade? Temos tempo hoje. Hoje o Linha tem 1h30, temos tempo. Vamos até as 4 horas da manhã. Mas se deixar a gente vai. Se deixar a gente vai, porque aí se esgotar o tema, tem decisão. Amanhã também tem Grenal, tem Campeonato Paulista sendo decidido, tem o Atlético campeão, tem tanta coisa. A gente vai, somos boêmios. Ô, Vitor Birner, tudo bem com você, Vitor Birner? Deixa eu te perguntar uma coisa, hein? Ganhou o Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou... Tem um peso isso, a Taça Guanabara, eu sei que tem, eu prefiro falar o Campeonato Carioca, não falar Taça Guanabara e Campeonato Carioca, não nesse formato, não nesse momento, né? Em outros tempos talvez. Mas tem o Campeonato Carioca, então tem 3 ou 4 títulos, fica a gosto do freguês. As cornetas ainda são justas para Rogério Ceni? Boa noite, William. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs de esporte. Eu acho que depende da intensidade da corneta. Depende de como é essa corneta, né? Eu acho que o trabalho ele tem algumas coisas boas e tem coisas criticáveis. Hoje não tomou gol de cabeça, né? Jogada aérea. Então, já é uma coisa positiva. Vamos ver se consegue manter nas próximas partidas. O torcedor do Flamengo olha o time e fala: esse time pode jogar mais. Pode, acho que bem mais do que tem jogado. Esse ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, o Flamengo teve que estar... Lógico que o tempo de preparação não é longo, porque a temporada já começou com um ano em andamento, mas ele teve pequenas férias, pequena pré-temporada, ele jogou o Campeonato Carioca com o time reserva, jogou até semifinal com o time reserva, foi lá, na final, decidiu jogar com os titulares e ganhou. Você vê a comemoração dos jogadores logo após, porque para mim o termômetro, uma coisa são os jogadores, outra coisa é o torcedor, e eu estou plenamente de acordo com todo mundo, a rivalidade, digamos assim, o que move o futebol, seja entre clubes pequenos, médios ou gigantes, como no caso da final de hoje. Eu acho que se ela acabar, o futebol acaba junto, porque o futebol não é um jogo de estética, ele às vezes mas ele não vive disso, porque ele tem muitos jogos no mundo inteiro, de muitos clubes, e só a elite da elite consegue produzir estética. O futebol é um jogo de emoções, a rivalidade gera emoções, então eu entendo a comemoração do torcedor. Mas é óbvio que essa comemoração não pode ser comparada à comemoração de quando ganhou a Libertadores, nem de quando ganhou o último Campeonato Brasileiro. Uma comemoração mais, digamos assim, planejada. Ela tem emoção, mas ela já tem muito mais a ver com o rival do que propriamente com o título que você ganha. E os jogadores... título é pra ficar feliz, né, Birner? É um título, é pra ficar feliz. Claro, se você ganha qualquer jogo que você ganha, você tem que ficar feliz. Você ganha o jogo contra o time pequeno na primeira fase do Campeonato Carioca, na primeira rodada, você fica feliz. Hoje você fica mais feliz. Então isso é indiscutível. Ganhar é melhor do que perder. E o Flamengo é o time que ganhou, mais uma vez, né? Como tem sido já há algum tempo. A comemoração dos jogadores logo após uma comemoração bem contida, bem moderada, né? Então dá pra ver que eles mesmos entendem que o campeonato não é do clube o mais relevante, mas tinha que ganhar e conseguiram. Então tem uma comemoração ali branda, logo depois do apito. Eu tô falando daquela que é espontânea, né? Não aquela que vai ser depois, a zoação, a brincadeira.
E o time do Rogério continua na mesma que continuava antes. Você não viu, a não ser o fato de não ter tomado gol de cabeça, nenhuma espécie de evolução em relação aos jogos anteriores. O time pode jogar mais, pode trocar passes com mais velocidade, pode melhorar a movimentação à frente, pode tornar o jogo muito mais incômodo para o adversário. Com a qualidade dos jogadores, pode evitar que o adversário respire. E o time do Flamengo permite que o adversário respire, que faça 15 minutos bons no começo do segundo tempo, que deixe um jogo que deveria ser muito fácil e caminhava de um jeito muito fácil para o Flamengo, um pouco perigoso para si. Então quem quer cornetar por isso, para responder a sua pergunta, pode cornetar por isso. Quem quer ver o lado bom, pode ver o lado bom. Tá no ideal? Não tá. Então, eu acho que vale sim uma corneta pro Rogério, mas ela tem que ser uma corneta, vamos dizer assim, não das mais fortes, uma corneta soando do volume 0 a 10 do volume 6. Isso é um apito, não uma corneta? Não, uma corneta, uma corneta. Cornetinha? Uma corneta. Tá bom, tá bom. Não aquela que acorda você logo cedo, mas aquela das 5 da tarde, viu? O João fez aquele comentário meio bovino, né? Ô, Viga. Depende do momento. Hoje a corneta baixa. Dependendo do próximo jogo, ela volta. Meu Deus. O alívio, assim, ele é imediato, mas não é duradouro, é isso? Mas não, é porque nesse momento o Flamengo ele acaba de conquistar um título. O Flamengo, como o Birner falou, ele fez uma boa partida. Né? Mesmo ali o problema maior do time, o sistema defensivo, hoje até conseguiu se comportar de uma maneira melhor em relação a partidas anteriores. Então, esse momento de comemoração, de exaltação, de mais uma conquista, faz com que essa reclamação de boa parte da torcida em cima do Rogério Ceni diminua. Mas olha, é muito nítido, tendo contato com torcedores do Flamengo, que o Rogério, apesar de ter conquistado 3 títulos como treinador do Flamengo, ele ainda não garantiu uma imunidade com a torcida do Flamengo. Então a torcida do Flamengo, neste momento, está comemorando o título, não está cornetando tanto o Rogério, mas a gente sabe que se daqui a pouco ali na frente acontecer um tropeço, começar mal o Campeonato Brasileiro e tal, a situação vai voltar. É uma situação muito clara que a gente percebe aí no dia a dia. Ele não tem a simpatia, quem sou eu para falar em nome de uma torcida que tem 40 milhões de pessoas ou mais, mas é muito nítido isso, ele não tem a simpatia da torcida do Flamengo. Já que você falou em imunidade, eu vou falar em vacina. O Rogério vai ser vacinado das críticas, elas não vão mais atingir o treinador, com 2 hipóteses. Você pode escolher os laboratórios. Um laboratório é o do time jogando futebol encantador, lembrando o time do Jorge Jesus. O outro é ganhando a Libertadores. Sim. São as 2 vacinas que o Rogério pode ter. Não vejo uma terceira opção. Só tem 2 laboratórios fabricando vacina para o Rogério. Eu só vejo uma dessas do Birner, que é o futebol encantador. Se ele ganhar a Libertadores sem encantar... Aí eu acho que ele é vacinado. Ele vai ser cornetado. Eu acho que aí o padrão... O Calçade tem razão. Já imaginou, Calçade? Porque agora é que vem os títulos a disputar pesados, né? Agora vem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, agora é que realmente começa para valer, né? O Calçade, dentro desse cenário que você falou, Calçade, para passar a bola para você, eu fico imaginando assim, vai na Libertadores, aos trancos e barrancos, pênaltis, aí chega a final única, não ganha. É dificuldade imensa e tal, e nos pênaltis é campeão. Aí de novo, Calçade, pode ser outro título, com o time não jogando aquilo que se espera, e aí de novo ele não vai se vacinar, não tem jeito. Sim, tem vários pontos aí, né? Assim, primeiro que o Jorge Jesus deixou um trabalho num patamar que vai ser difícil para todo mundo, né? Ele por muito tempo, eu acho que até o Flamengo não ter mais nenhum vestígio daquele time do Jorge Jesus em campo, enquanto você tiver lembranças, e esse time é uma lembrança enorme do Jorge Jesus, que são os mesmos jogadores praticamente, a cobrança e a régua é aquela régua lá, do Jorge Jesus, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Então quem vier, e o Rogério não é o primeiro, vai ser cobrado por isso. Essa é uma situação bem difícil. Porque as equipes, elas mudam. A equipe muda e muda o contexto do campeonato em que elas atuam. Então é o seguinte, você
você tem um rendimento, aquele rendimento ele é sustentado pelo futebol que você joga e é capaz de produzir e também pelo ambiente, pelo entorno, pela competição que você está inserido. Isso não quer dizer que todo ano vai ser igual. Você vê grandes equipes que duram mais tempo, que são as referências porque duram mais, né? No futebol europeu, às vezes elas fazem assim. Por exemplo, o mesmo treinador e o mesmo time estão lá em Liverpool. E um ano é aqui, outro ano lá embaixo. Ah, mas machucou o Van Dijk. Ah, tá bom. Mas vai falar isso para o torcedor. Né? Então, estou falando de um time que ganhou a Liga dos Campeões, foi campeão inglês, e esse ano aqui não, tá um sofrimento. O cenário é parecidíssimo. Parecidíssimo. Aí como é que a gente vai conceituar isso? Aí você começa a buscar respostas em vários lugares, e algumas podem ser verdadeiras. O que eu não vejo nesse Flamengo, que é algo que o Jorge Jesus conseguia imprimir, o Jorge Jesus tinha uma autoridade sobre o jogo e o jogador, que ninguém conseguiu ter ainda, nem o Rogério. Então se o Jorge Jesus dissesse para o Gabigol, saia, o Gabigol iria sair quietinho. Verdade. A autoridade do Jorge Jesus e a capacidade dele de extrair jogo e não deixar baixar a frequência, a temperatura. O time estava o tempo todo no talo e você olhava e falava, putz, o Jorge Jesus, a gente falava isso aqui no Linha, tá forçando os caras. Os caras estão no limite e ele botava para jogar e o time corria. Agora é um time que sabe o seu tamanho, sabe o que pode jogar e em determinados momentos começa a negociar com isso. E quando você começa a negociar com a bola e sem a bola, você baixa a intensidade e o adversário vem para dentro. Ainda mais sabendo quem é esse Flamengo, né? Ou você acha que esse Flamengo aqui, no vestiário, quando os caras estão lá conversando, antes de fazer a reza para entrar em campo, todo mundo tá lá, vamos lá, gente, vamos entrar com o pé mole, porque é o Flamengo? Não, pô, os caras vêm babando. Então, o Flamengo, o mínimo que ele tem que fazer é se igualar. Se igualar na energia, na disputa, fisicamente, para aí colocar aquilo que ele tem superior aos adversários, que é a sua qualidade técnica. Apenas controlar os jogos pela qualidade técnica não dá certo. E a gente está vendo isso claramente na Libertadores. Ah, mas ganhou aquele jogo, empatou em casa, empatou com a União La Calera, empatou com a LDU, mas isso está presente também nas vitórias. Não dá para negociar, mas aí você olha a média, às vezes o Flamengo entra, como entrou hoje, com uma média muito alta. Então, e aí, dá para exigir mais? O JJ conseguiu. Ô Pedro, o Flamengo, ele supera os erros do Rogério Ceni, porque é um grande elenco, porque é um time muito bom, enfim, os caras acabam dando um jeito. É isso que está salvando o Rogério? Ou você já vê evolução e até injustiça aí nessas cobranças? E eu tô vendo um monte aqui no Twitter, hein? Tá parecendo o último jogo do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Ceni, por não atrapalhar e siga a sua vida. Eu tô vendo coisas assim nesse nível. Demite no vestiário, aproveita que ganhou o título agora, se não vai ser o último da temporada, tá nesse nível, Pedro. E é muito forte, impressionante.